Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro. Estamos começando a segunda edição do TVU Jornal. Veja agora os destaques do dia. Câmara de Votuporanga vota mais de 10 projetos na penúltima sessão do ano. Em destaque, a aprovação do orçamento para 2016, que será de quase 300 milhões de reais. E a ousadia dos motoristas que insistem em ocupar as vagas destinadas a idosos e deficientes. E a Unifev inaugura laboratório de alta tecnologia para atender os cursos da área de saúde. Os alunos terão aulas práticas com simulações com a ajuda de robôs. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. Um homem de 38 anos foi preso ontem à tarde no bairro Terra das Palmeiras, em Fernandópolis, por crime de pedofilia. Ele estava sendo investigado desde julho do ano passado. Para chamar a atenção das vítimas, meninas de 11 a 14 anos, ele usava um perfil falso nas redes sociais e ainda um aplicativo de mensagem instantânea de celular e pedia para que as meninas enviassem fotos e vídeos do corpo. Em alguns casos, ele conseguiu até entrar na casa dessas meninas à noite e tirar foto delas dormindo. O material pornográfico foi encontrado em um computador, CDs, DVDs, tablets, além de vários celulares que foram apreendidos na casa dele. Até agora, a polícia identificou 6 vítimas na região de Fernandópolis. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia de Guarani do Oeste. Segundo a polícia, ele já foi preso em 2004 em Nova Granada pelo mesmo tipo de crime. Mas foi solto porque o advogado dele conseguiu um atestado médico alegando problema mental. E vamos ver o que é notícia hoje no Noroeste Paulista com Poliane Castelhano. Um homem foi agredido enquanto fazia compras em um supermercado de Birigui. As câmeras de segurança do local filmaram a ação do agressor, que o perseguiu e atacou com uma faca. Segundo a polícia, o crime foi motivado por ciúmes, já que a vítima é o atual namorado da ex do agressor. O rapaz está internado em estado grave na Santa Casa de Araçatuba e o agressor na Santa Casa de Birigui. Ele será levado para a cadeia de Penápolis quando receber alta. A polícia encontrou uma arma e drogas dentro de um túmulo em Araçatuba. Durante uma ronda, eles viram um suspeito mexendo em um túmulo no cemitério do bairro Roseli. O rapaz de 19 anos foi pego em flagrante e levado para a cadeia de Penápolis. Ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em um estaleiro de Araçatuba. Essa foi uma das ações que estão sendo feitas em todo o país dentro da Operação Lava Jato, uma das maiores já realizadas contra a corrupção. A intenção é conseguir provas antes que elas possam ser destruídas. No local foram apreendidos computadores e documentos. Uma boa noite a todos e até amanhã. 2 meses depois de a denúncia ser apresentada, o Conselho de Ética decidiu hoje, por 11 votos a favor e 9 contra, a dar continuidade ao processo contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Com a abertura da investigação, Cunha terá 10 dias úteis para apresentar a defesa e pode recorrer contra supostas falhas no processo à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O prazo faz com que o caso seja empurrado para o próximo ano, pois o Congresso entra em recesso já no próximo dia 23. A derrota de Cunha no Conselho de Ética ocorre justo hoje, em que a Polícia Federal, em nova etapa da Operação Lava Jato, realizou uma operação de busca e apreensão nas residências do deputado. Cunha é acusado de ter recebido 5 milhões de dólares em propina do esquema investigado pela Operação Lava Jato e teve o nome dele ainda ligado a contas secretas na Suíça. Ele também foi acusado de mentir à Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras sobre a existência dessas contas. Ele nega as acusações e diz que é inocente.
E a penúltima sessão da Câmara do ano teve pauta de votação cheia. Mais de 10 projetos foram incluídos na pauta do dia, entre eles o que aprovou o orçamento do Poder Executivo para 2016, no valor de quase 300 milhões de reais. Com a pauta do dia cheia, os vereadores partiram logo para a votação de projetos. Mas antes, apenas 2 tiveram tempo para discursar na tribuna. Entre os assuntos mencionados, Mehed Meidão sugeriu que a Câmara invista na transmissão pelas rádios e maior divulgação nos jornais da cidade sobre os fatos que acontecem no Legislativo. Por sua vez, Eliezer Casale propôs a inclusão do município em um manifesto anticorrupção, que vai colher assinaturas para transformar a conduta em crime hediondo. Que a questão da lista de apoiamento do projeto de lei de iniciativa popular das medidas anticorrupção que o Ministério Público Federal está encampando em todo o Brasil na coleta de 1% das assinaturas dos eleitores para entrar com um projeto de lei no Congresso tipificando o crime de corrupção como um crime hediondo. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram em bloco projetos de denominações de rua, entre eles o de autoria de Oswaldo Carvalho, que dá nome de Leonor Moreira de Souza para a Rua Projetada 1, localizada no loteamento Jardim Residencial Moreira. Também foi aprovado o projeto 190 de 2015, de autoria de Pedro Beneduzzi, que denomina a atual Projetada 2, no loteamento Residencial Moreira, de Rua Maria Vila Pacheco. Outro projeto de destaque que foi aprovado por unanimidade foi o 186 de 2015, do vereador Meidão, que autoriza e estabelece regras para o transporte de animais domésticos de pequeno porte no interior de ônibus coletivos em Votuporanga. O nosso projeto, ele não fala que é obrigado a pagar a passagem. Se a pessoa for usar o lugar do passageiro, ele vai pagar, senão ele vai botar numa caixa apropriada, os animais não poderão ter acima de 10 quilos, ter que ter o atestado de vacina. Também foi aprovado o projeto enviado pela Prefeitura que concede o uso da Arena Plínio Marim para eventos, como jogos de futebol para empresas particulares, como o CAV, por exemplo. Mas o projeto mais esperado da pauta de votação foi o de número 147, que prevê o orçamento do município para 2016. O texto foi aprovado com o acréscimo de várias emendas, como por exemplo a que destina cerca de R$30 mil para entidades de defesa animal e também recursos para a instalação de ciclovias e bicicletários por meio do projeto de mobilidade do município. O orçamento do próximo ano, aprovado por unanimidade pelos vereadores, é de R$298.576.000. Você acompanha a sessão da Câmara na íntegra daqui a pouco, às 7h30, logo depois do TVU Jornal. E os vereadores agendaram uma audiência pública na Câmara amanhã às 6h para discutir o projeto enviado pela Prefeitura que prevê a permuta de terrenos para viabilizar a construção do novo centro administrativo do município, que deve ser implantado em um terreno próximo a onde está sendo construído o shopping. As fotos que você está vendo foram divulgadas pela Prefeitura em uma rede social. A obra deve custar aproximadamente R$13 milhões. Toda a população está convidada a participar da reunião de amanhã na Câmara. E ainda falando sobre o centro administrativo, o prefeito Júnior Marão falou esta semana sobre esse assunto no programa semanal de rádio. Ele disse que a ideia é ter um espaço amplo que possa acomodar vários órgãos e gerar ainda economia para o município com a dispensa de prédios que deixarão de ser utilizados. Ainda segundo o prefeito, além de abrigar todas as secretarias, a intenção com o novo centro administrativo é facilitar o acesso aos serviços e também ao próprio prédio da prefeitura, inclusive oferecendo vagas para estacionamento. E um idoso de 70 anos foi multado em R$6 mil por maus tratos ontem à tarde em Votuporanga. A polícia disse que recebeu uma denúncia de que ele estaria batendo em 2 cães com um pedaço de madeira no centro da cidade. O flagrante foi confirmado e o homem foi encaminhado para o plantão policial e vai responder em liberdade pelo crime de maus tratos.
A polícia disse ainda que ele andava de bicicleta com os cachorros amarrados com corda e arame. Os animais foram levados para o centro de zoonoses. E a Secretaria Municipal de Trânsito começou este mês uma campanha para conscientizar os motoristas. A ideia é que as pessoas não estacionem em vagas destinadas para pessoas com deficiência e idosos. Basta ficar parado que você logo vê um ou outro motorista querendo estacionar onde não pode. Quem não tem autorização para parar nessas vagas não pode estacionar nem por 1 minuto sequer. Isso todo mundo já sabe, mas se segue a regra, já é outra questão. Tanto é que a Secretaria de Trânsito começou agora uma campanha para conscientizar os motoristas. O objetivo é que esses panfletos funcionem como um puxãozinho de orelha. Estamos fazendo uma campanha, essa campanha é nem 1 minutinho, para que a pessoa não pare nessa vaga, para que ela está usando a vaga de um deficiente. Então nós estamos fazendo essa campanha de conscientização. E, paralelo a isso, os agentes da área azul, bem como os agentes do trânsito, também estão fazendo um trabalho de conscientização e, se for o caso, também um trabalho corretivo. No centro de Votuporanga existem mais de 950 vagas disponíveis para estacionar, sendo que cerca de 20 são destinadas para pessoas com deficiência e 45 para os idosos. Atualmente, mais de 680 idosos têm o cartão para estacionar e cerca de 140 pessoas com deficiência. Quem desrespeita a lei e estaciona onde não é permitido paga a multa, corre o risco de ter o carro removido e ainda recebe 3 pontos na carteira de motorista. O Código Brasileiro de Trânsito é muito claro, são vagas exclusivamente para idosos e para deficientes físicos. É multado e tem carteira a pontos na carteira. Para mais informações sobre esse assunto, a Secretaria de Trânsito fica na rua Minas Gerais 3612. E o telefone de lá é o 3422-3042. E com a temporada de chuvas aumenta ainda a preocupação com o mosquito Aedes aegypti, que agora, além da dengue, também transmite outras doenças perigosas. É o que você vai ver já já, depois do intervalo. E o assunto agora é saúde. O país está em alerta com o grande vilão da temporada de chuvas, o mosquito Aedes aegypti, que já era temido por transmitir a dengue, agora preocupa bem mais, já que está disseminando a febre chikungunya, registrada pela primeira vez aqui no país em setembro do ano passado, e o Zika vírus, identificado no país em abril deste ano. Aqui tem espaço para um vizinho nada amigável. Basta um lugar como esse para o mosquito Aedes aegypti já encontrar a oportunidade para aumentar a família e colocar a sua em risco. Este ano, Votuporanga viveu uma epidemia da dengue com quase 1.270 casos. E agora, com o verão, o número deve ser ainda maior. Já estamos nos preparando, porque é questão de tempo dos números aumentar devido à época do ano, que é onde os mosquitos se proliferam mais rápido. Grande quantidade de chuva e muito calor. E agora o que preocupa é a nova doença que está sendo transmitida aí pelo Aedes aegypti, que é a Zika, e a possível relação dela com a microcefalia. Votuporanga até o momento não tem nenhum caso registrado, só que as mulheres que pensam em engravidar estão preocupadas. E os médicos lembram que realmente é necessário ficar em alerta. A orientação que se tem dado é assim, mulher em idade fértil, se ela tiver um tempo bom, longo ainda, se for bem jovem, aguardar um pouquinho. Se ela estiver muito próximo, a perder esse período fértil, repensar o risco-benefício, porque ela também não pode entrar numa fase de risco de malformação. Mulheres que já estão grávidas e também bebês podem se proteger. A única orientação que a gente tem hoje é repelente. E se for numa região com muito mosquito, é usar os mosquiteiros para você se prevenir. E para o município que está tendo transmissão, são os cuidados com o criadouro, porque o Aedes está para todas as cidades do Brasil. A Zika tem sintomas bem parecidos com a dengue. A Zika, como a dengue, é uma doença de início súbito, agudo. Começa com febre, indisposição, dor no corpo, dor nas articulações, e ela cursa com vermelhidão no olho, uma conjuntivite, sem secreção, sem prurido. E também com manchas vermelhas pelo corpo que coçam, como da dengue. Só que uma doença benigna
com exceção dessa suspeita agora da microcefalia, né? Se nós não tivéssemos essa situação, a Zika ela evolui muito bem. Não tem casos graves de mortalidade como a gente vê na dengue hemorrágica. E a forma de prevenir a dengue, a Zika e a chikungunya é aquela que a gente sempre bate na mesma tecla. Todo mundo já sabe, mas parece que todo mundo esquece, né? O mosquito ele só se prolifera em água parada, então não pode ter desde um criadouro grande até um pequeno. O mosquito, nessa época, ele pode nascer até em 5 dias. Então, assim, choveu, vai lá no seu quintalzinho, arruma um tempinho e elimina essas águas. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo investiga 6 casos de microcefalia em recém-nascidos, possivelmente relacionados à infecção pelo Zika. Em 4 dos 6 casos, os resultados sugeriram a infecção pelo vírus. Não há, no momento, exame sorológico disponível na rede pública de saúde do país para confirmação laboratorial de infecção por Zika. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, contrata-se pedreiro, como diarista ou de empreiteira. Para os interessados, o telefone é o 17 997 56 4578. E em Votuporanga também há vagas para motorista de caminhão, auxiliar de limpeza, cozinheira, auxiliar financeiro, carpinteiro, cobrador, design gráfico e estoquista. Os interessados podem encaminhar o currículo para o e-mail contato@empregarja.com.br. Para mais informações, o telefone é o 3421-6979. Moradores do bairro São João, em Votuporanga, procuraram a nossa equipe de reportagem para denunciar uma situação. Uma calçada a poucos metros de uma escola estaria se transformando em um ponto de lixo clandestino. Quem olha todo esse lixo custa aceitar que está jogado em meio a um dos bairros mais populosos de Votuporanga, o São João. Esse trecho da rua Olímpio Formenton se transformou em um verdadeiro lixão clandestino. Próximo às casas e com fácil acesso de crianças, moradores da própria região depositam entulhos, restos de aparelhos como uma máquina de lavar e muito lixo doméstico. Outro ponto que preocupa é que todo o material está depositado a poucos metros de uma escola, a Irma Pansani, que fica bem na esquina. Segundo Vinícius, que mora em frente, a situação foi agravada há cerca de 3 meses. E ele chegou a encontrar vários animais peçonhentos em casa e perto dos detritos. Vem dengue, vem escorpião, vem cobra cega, malto alto, cintulho. Como que vai ter uma criança que passa aqui perto para ir para a escola e ver esse lixo aqui frente de casa? E o que chama a atenção é que esse lixão que divide espaço com as casas fica localizado em um ponto aqui do bairro São João, a apenas 1 quilômetro do Ecotudo Sul. Na mesma região da cidade, na estrada que liga ao bairro rural do Cruzeiro, nossa equipe encontrou mais sujeira. Pessoas desconhecidas jogam lixo por toda a extensão da via. Carlos passa sempre pelo local e diz que o problema causa muita indignação. Não passa um dia que você não vê ninguém jogando alguma coisa, né? Ainda mais que esse problema que está a dengue agora, doenças, né? Tudo quanto é tipo de objetos são jogados aqui, vaso sanitário, pneus, entulho, terra, galhos, né? A gente fica meio indignado porque fica perto a 500 metros do Ecotudo, né? Os moradores ainda reclamaram da falta de fiscalização da prefeitura no local, mas em nota, a assessoria de comunicação informou que a fiscalização é sim realizada periodicamente pela prefeitura e pela SAEV Ambiental. Vale ressaltar que o morador que for flagrado descartando irregularmente o lixo pode ser multado em cerca de R$1.000. A administração municipal pede ainda a colaboração de toda a população para que utilize os 2 pontos de Ecotudo, o Norte e o Sul. As 2 unidades ficam abertas das 8 da manhã até as 8 da noite. E a tarde começou com chuva em Votuporanga. A temperatura chegou a 31 graus. Com a aproximação de uma frente fria, as condições de chuva devem aumentar na região nos próximos dias. Veja o que diz a meteorologia para esta quarta-feira. Olá, boa noite. Uma frente fria vinda do sul do país se aproxima trazendo nuvens carregadas para todo o estado. Na capital, o dia segue nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora.
mínima de 20, e a máxima não deve passar dos 27 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão é de sol entre muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à noite. Os termômetros devem marcar mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Votuporanga, o dia segue abafado e o mormaço provoca aumento de nuvens com possibilidade de chuvas rápidas em alguns pontos da cidade. As temperaturas ficam entre 23 e 31 graus. E você vai ver daqui a pouco, a Unifev inaugura laboratório de alta tecnologia por meio de simulações com robôs. Os alunos vão aprender na prática a reanimar pacientes com parada cardíaca e até atender gestantes em trabalho de parto. Esse assunto daqui a pouco, no próximo bloco. Os atendimentos prestados ao IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, continuam suspensos na Santa Casa de Votuporanga. A interrupção foi feita na última segunda-feira por falta de repasses financeiros do governo. Durante uma reunião entre a Santa Casa e os diretores do IANSP em novembro, foi definido que os valores seriam pagos imediatamente. Mas até agora, somente parte da dívida foi paga. Atualmente, o IANSP deve R$ 381 mil ao hospital. A Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, afirma que não tem condições financeiras de manter o serviço sem o recebimento total. E o Centro Universitário de Votuporanga inaugurou ontem à noite um laboratório de alta tecnologia de simulação realística. O espaço vai atender os cursos da área da saúde e permite, por exemplo, simulações de procedimentos médicos com a utilização de robôs. É nesse ambiente que os futuros profissionais vão treinar. Era tanta gente que queria conhecer o novo laboratório que o bloco 3 ficou pequeno. As alas, como já podemos chamar, mais pareciam um cenário de hospital. E a ideia é essa mesmo, deixar o ambiente de trabalho bem mais perto dos futuros profissionais da área da saúde. Imagine acompanhar um parto normal. Não, não é de verdade. Essa é apenas uma das simulações que um boneco vai fazer aqui no espaço e é controlado por um computador que dá o comando das ações. É o Lucina, um robô que simula uma mulher em trabalho de parto. E não pense que o recém-nascido chora só na vida real. Esse também. Além deste boneco, mais outros 2 também fazem parte do laboratório e aqui eles ganham vida. Um deles é o Pede Assim, um boneco criança programado para ilustrar ocorrências de risco. Outro é o Matchman, esse paciente que respira, tosse, chora, fecha os olhos e até morre. Só que de brincadeirinha, viu? E aqui nós vamos fazer uma pequena demonstração do que esses robôs são capazes de fazer. Eles são muito reais, mas são bonecos que vão demonstrar, ilustrar na prática algumas situações que o profissional encontra no dia a dia. Eu estou com o Dr. Mauro e ele vai explicar para a gente, vamos ilustrar aqui uma situação, né, doutor? Um paciente com parada cardíaca. Qual o procedimento a fazer agora? Imediatamente, nós procedemos à cardioversão elétrica, a desfibrilação, que é retomar o ritmo do coração ao normal. Então eu pego esse ritmo caótico de óbito e transformo ele num ritmo normal com o choque. Sem batimento, iniciam-se as manobras de ressuscitação cardiopulmonar com massagem cardíaca. Na massagem, inicia-se a massagem cardíaca com compressões profundas, sem dobrar o cotovelo. E, posteriormente, esse paciente retoma num ritmo normal, ou seja, ele foi reanimado. E quem gostou dessa ideia foram as 3 ali. Elas estão no primeiro ano de medicina da Unifev e ficaram encantadas. O boneco já passou pela avaliação das doutoras. Pulso, respiração, tudo ok. A simulação realística é o método mais avançado de treinamento de urgência e emergência em pacientes de hipertensão, infarto e tantos outros problemas. As férias mal começaram e elas já querem voltar para a aula, principalmente para a prática. É ótimo porque
você tá ali treinando e o professor vai estar te auxiliando, ele não precisa estar parado para te ajudar, assim, né? Então é muito bom, é incrível ver isso, assim, é tipo ansiedade para voltar à aula agora, né? A gente está bem impressionado, todo mundo muito animado, que é muito legal. A gente acabou de ver o parto aqui, é muito real. A gente treina primeiro com bonecos e para não acontecer alguma eventualidade com um ser humano de verdade, né? Além dos robôs, o espaço foi totalmente remodelado. São 390 metros quadrados, 2 andares e 24 ambientes diferentes para atender a área da saúde. E olha só a sala de aula. Aqui, por exemplo, quem está de fora acompanha a explicação do professor por essa parede de vidro. Tem também esse outro espaço, que é o centro cirúrgico. No total, o investimento foi de R$2 milhões. Tudo programado para preparar os futuros doutores da Unifev. Nós esperamos, com o laboratório de simulação realística, que nós possamos fornecer a todos os alunos do curso da área de saúde da Unifev o aprendizado necessário para que ele possa realizar os treinamentos e simulações dentro do laboratório controlado, um cenário controlado, e posteriormente, tendo aprendido as técnicas corretamente, ele sim pode ir para o cenário prático. A noite também foi marcada por uma cerimônia e contou com a presença da reitoria, diretoria e professores da área. Eles fizeram o descerramento da placa de inauguração do laboratório e comemoraram mais uma conquista da instituição. A instituição não para de investir nos seus cursos e o curso de medicina é o curso agora que está demandando maiores investimentos. E nós investimos entre o que nós já compramos de peça e robôs e, além disso, no prédio, mais de R$2 milhões. A Unifev é a terceira instituição de ensino superior do país que tem o Lucina, que é o robô que vimos aí na reportagem que simula uma gestante em trabalho de parto. Os outros 2 robôs estão na Faculdade Israelita de Ciências da Saúde do Albert Einstein, em São Paulo, e na Universidade de São Paulo, a USP, em Ribeirão Preto. E essas foram as notícias desta edição. Para rever as reportagens do TV O Jornal, acesse o nosso site tvunifev.com.br. Fique agora com a sessão da Câmara. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá!